Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé. Estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo e o vídeo de hoje com mais uma mensagem. Eu queria que você prestasse muita atenção nela, mas antes, se você gosta das nossas mensagens, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas e compartilhe o link desse vídeo com os seus amigos. E se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para que você possa receber notificações de novos vídeos. A palavra de hoje é muito interessante e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Deus pegou Filipe, que estava no meio das multidões, curando, libertando e glorificando o nome de Deus através dos milagres, e simplesmente o colocou em um caminho deserto, para que assim ele pudesse salvar a alma de uma pessoa. Diferente do que nós vemos hoje. Você vê que hoje existem palestrantes, pastores, presbíteros, pessoas que se dizem de Deus, que só aceitam pregar em um determinado local se tiverem um certo número de pessoas. É claro, quanto mais pessoas, mais almas nós salvarmos, melhor. Mas para Deus, uma alma é muito importante. Por isso, nos dias de hoje, eu acho que os líderes religiosos deveriam deixar um pouco de lado o seu ego e começar a valorizar mais uma alma. Porque, assim como para Deus uma alma é preciosa, para o diabo também é muito preciosa. Deus e o diabo fazem de tudo para ter uma alma. Por isso, vamos à seguinte leitura. Atos capítulo 8, no versículo 26, diz o seguinte: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro. E acompanhando-o, correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Preste atenção. Filipe pregava no meio de multidões. Multidões o seguiam. Ele batizava dezenas ou milhares de pessoas por causa dos milagres e dos sinais que eles viam que Deus fazia através de Filipe. Só que Deus tirou Filipe do meio das multidões e o colocou em um caminho deserto. E se você avaliar bem o versículo 26, Filipe não questionou. Filipe, ele simplesmente obedeceu. Ele estava sentado e simplesmente se levantou e foi para onde Deus pediu que ele fosse. Deus, sabendo do coração de cada pessoa e dos desejos que o ser humano alimenta dentro de si, ele colocou Filipe nesse caminho que estava deserto, porque sabia que naquele caminho passaria alguém necessitado dele, alguém que carregava dentro do coração um desejo de conhecer mais sobre Deus, de saber mais de Deus, alguém que estava sedento da palavra de Deus, e colocou no caminho desse homem a pessoa certa, Filipe, para que por meio dele Deus pudesse salvar a alma desse eunuco. Trazendo para hoje, por mais que o dia a dia seja corrido, por mais que hoje o dinheiro tenha sido mais importante na vida das pessoas do que qualquer outra coisa. Você sabe que tem gente que troca a família por causa de dinheiro, tem gente que rompe laços por causa de dinheiro, tem gente que vende a própria dignidade por causa de dinheiro. Mas nós sabemos que mesmo no mundo que se encontra perdido, ainda existem pessoas necessitadas de Deus. E eu tenho certeza que no nosso caminho, diariamente, passam muitas pessoas necessitadas de Deus. Pessoas que
aparentemente não precisam de nada, ou aparentemente são felizes, mas no fundo sabemos que são pessoas vazias, pessoas que necessitam de Deus, a exemplo desse eunuco. Ele não era qualquer um, ele era um alto oficial, ele era o superintendente, ele era o chefe, o responsável pelo tesouro da rainha. Ele tinha, sim, um grande respeito, com certeza muitas regalias, mas mesmo com tudo isso e com todo esse status, ele carregava dentro dele um desejo de conhecer a Deus. Era um homem que aparentemente era feliz, mas no fundo, era vazio de Deus. Por isso ele buscava no livro de Isaías um meio de conhecer mais e um meio de preencher esse vazio que ele carregava dentro dele. Continuando no versículo 32, diz o seguinte: Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha só, Filipe explicou aquele contexto, aquele trecho bíblico que o eunuco não conseguia entender. Havia uma dúvida dentro desse eunuco. Ele queria saber da verdade. E Filipe, aproveitando a oportunidade, lhe anunciou a Jesus Cristo, o único que poderia salvar a alma dele. Então tudo na vida é uma oportunidade. E se nós temos a oportunidade de salvar uma alma, nós não podemos perder essa oportunidade. Porque se o diabo tem a oportunidade de acabar com a vida de uma pessoa, ele vai acabar com a vida dessa pessoa. Se o diabo tem a oportunidade de afastar uma pessoa de Deus, levando aquela pessoa a viver no pecado, ele vai fazer isso. Então, nós como cristãos, nós não podemos também perder essa oportunidade. Se podemos salvar uma alma, não importa quem seja, nós temos que levar a essa pessoa o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, o nosso canal aqui, o Guardei a Fé, tem sido um instrumento para que possamos salvar pessoas. Eu não sei quantas pessoas nós já ajudamos ou quantas pessoas nós já conseguimos trazer para Jesus por meio desse canal. Não importa se são milhares, não importa se é apenas uma pessoa. O importante é que o objetivo do nosso canal, a nossa dedicação nesse canal, é para que possamos salvar o maior número de pessoas possíveis. E quem sabe, você que está assistindo esse vídeo agora, você precisa ser salvo. E nós estamos levando a você Jesus Cristo, o único capaz de salvar a nossa alma, a sua alma. Então, obedeça a Deus. Viva com uma vida dentro da vontade de Deus. E eu tenho certeza que o desejo que você tem no coração de ser feliz, de ter uma família restaurada, de ter uma vida transformada, isso vai se concretizar. Porque está escrito: agrada-te do Senhor e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Então, o primeiro passo, meu irmão, minha irmã, que você tem que tomar, que você tem que dar, é você agradar a Deus. E todos os desejos que você carrega dentro de si, gradativamente, Deus irá realizá-los. No versículo 36 diz o seguinte: Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Você vê que o eunuco ele tinha conhecimento, ele sabia muito bem o que ele queria, ele só precisava que a dúvida que havia dentro dele, ela fosse tirada. E Deus, através de Filipe, levou Jesus Cristo até aquele homem, fez com que essa dúvida fosse tirada, e ele falou de Jesus, do plano de salvação de Jesus Cristo para esse eunuco, e o próprio eunuco teve a atitude de querer ser batizado. Filipe disse no versículo 37, Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo, mas o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, Deus
colocou Filipe num caminho deserto, tirando-o do meio da multidão para salvar uma alma. Não que fosse errado ele estar no meio das multidões, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Quem sabe, a maioria das pessoas que seguiam a Filipe não estava interessada em entregar a vida a Jesus. O seguiam porque gostavam de ver os milagres, ou o seguiam porque estava interessada nos milagres, diferente do eunuco, que não estava interessado em milagres. O interesse do eunuco era conhecer a Deus, era saber a verdade. E se Deus o levou ao caminho deserto para que ele salvasse a alma desse eunuco, é porque o desejo de ser salvo desse eunuco era muito maior do que muitas pessoas no meio da multidão que acompanhavam a Filipe. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos temos que estar atentos à voz de Deus para que possamos aproveitar a oportunidade de salvar o maior número de pessoas possíveis. Não importa, pode ser uma alma que cruze o nosso caminho, que esteja necessitando de Deus, e que, se Deus quer nos usar, que nós venhamos nos deixar ser usados para que essa alma seja salva. Então, essa é a mensagem de hoje para abençoar o seu dia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo, através da nossa vida, ainda vai salvar muitas almas, tá bom? Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa receber novos vídeos. Siga o canal Guardei a Fé nas redes sociais e até o próximo vídeo. Deus abençoe.